Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre clínico geral irresistível. Isso mesmo, como você se tornar um clínico geral irresistível, as vantagens que você, especialista, tem em contratar um clínico geral irresistível, as vantagens que o clínico geral irresistível tem em conseguir parcerias com especialistas e também, até mesmo no consultório próprio, meu consultório particular, minha clínica. Eu sendo um clínico geral irresistível, como eu dou inúmeros passos à frente, tanto para poder ter uma clínica de alto padrão, super movimentada, com alto rendimento, até também eu fidelizar pacientes ali já para minha especialização. O que me motivou a fazer esse vídeo foi algumas perguntas, principalmente do pessoal ali recém-formado, mas também a turma ali que já está há algum tempo no mercado, mas ainda não se especializou, perguntando hoje qual seria a melhor especialização. Qual seria a especialização que eu começo ganhando um pouco mais? E o que eu percebi sobre essas perguntas? A pessoa ali, ela não está focada ali no que ela tem mais afinidade, nem naquilo ali que realmente faz o coração dela cantar. Ela está focada naquilo ali que vai trazer um rendimento para ela e que não tem problema nenhum. É uma estratégia, sem problema nenhum. Eu usei essa estratégia quando eu me formei. Meu primeiro curso de aperfeiçoamento que eu fiz foi endo. Eu já comecei fazendo sabendo que eu não queria fazer endo, mas eu não tinha condição de pagar o curso de implante. Fiz endo para poder endo me ajudar a pagar implante. E depois eu fui fazer aquilo que fazia meu coração cantar, né? Então não tem problema nenhum seguir numa estratégia dessa. Fazendo com zelo, fazendo com carinho, atendendo o paciente com respeito, entregando o melhor serviço para o paciente, se aquilo ali é o que te faz feliz ou não, não importa. O importante é o resultado que você está entregando para o paciente. Desde que aquilo ali também seja um caminho para você chegar onde você quer. Porque também você ter uma vida onde você só faz atendimentos que não te deixam feliz, também não é legal, né? Mas como uma estratégia para começar. E o que eu respondi para eles? Hoje o mercado ele está saturado de especialistas. Deixa eu primeiro nos colocar num contexto histórico antes de eu falar exatamente o que é o clínico geral irresistível, o que você precisa saber para ser um e as 8 vantagens de ser um clínico geral irresistível. Mas antes disso, vamos nos colocar num contexto histórico. Lá atrás, 50, 60 anos atrás, se você conversar com as pessoas hoje que são um pouquinho mais idosas, ali estão na casa ali dos seus 70 anos, ela vai falar que ela ia no dentista e o dentista fazia tudo. Tinha pouquíssimos especialistas, até porque para a pessoa ser bem sucedida financeiramente, ela não precisava ser especialista. Como tinha poucos dentistas formados, tinha um montão de prático no Brasil ainda atuando. Quem era dentista formado, como o ditado diz, nadava de braçada, ou seja, estava ali no oceano azul. Só que começou a mudar, começou a ter muita faculdade de odontologia, colocou muito profissional no mercado, começou a ter muito clínico geral. Quando chegou esse momento, ser clínico geral já não estava bom. Então você precisava se tornar especialista. E aí um monte de cursos de especialização se abriu e formou um monte de especialista. E agora a gente tem um montão de especialista, num cenário onde tem um monte de faculdade também colocando um monte de clínico geral para fora. Esses clínicos geral, boa parte não está saindo com prática. Eu estou falando isso porque eu entrevisto dentista demais. Recentemente agora, a gente tem as pessoas que fazem isso, mas até pouco tempo atrás quem fazia entrevista com o dentista era eu. Eu fazia entrevista com o dentista praticamente todo dia para contratação. A gente tem no nosso banco de dados, no arquivo, dentista especialista esperando para trabalhar com a gente de todas as áreas. A hora que eu quiser lançar a mão de um especialista, eu vou lá, tenho ali a ficha de vários aguardando para ser contratado. Agora, clínico geral, raiz, a clínico geral irresistível, nunca fica no banco de dados. Por quê? Porque quando chega um, a gente contrata. A gente faz ter a necessidade dele. Ah, mas o quadro está completinho. A gente monta mais uma cadeira, a gente dá um jeito, porque a gente não desperdiça um clínico geral raiz, porque é escasso. Tudo que é escasso tem valor. Por isso que eu quero te ensinar a ser um clínico geral raiz, ser um clínico geral irresistível, porque você vai agregar valor demais para você. Então, vamos pensar comigo. Hoje o aluno sai formado clínico geral e ele muitas vezes não fez um rote na faculdade, quando muito fez no manequim, tô falando na boca do paciente. Muitas vezes ele não fez. Desculpa falar rote, porque geralmente é a linguagem que a gente trata com o paciente, Ele já chega, aqui faz rote, a gente começa a tratar assim, é PPRG, Mas aqui faz prótese total, faz dentadura. Enfim, sai da faculdade sem fazer uma dentadura, sem fazer uma prótese total. Sai da faculdade sem fazer nenhuma prótese fixa, ou às vezes uma prótese fixa. Extrações pouquíssimas, restaurações pouquíssimas, faz muita limpeza. Enfim, não tem muita prática de fazer muitas coisas. Endo, às vezes uma, às vezes nenhuma, às vezes uma endo, ainda assim de uniradicular. Então, é bem pouco que esse clínico geral sai realmente confiante, seguro, apto. E aí, se esse clínico geral for buscar formação para ele poder fazer isso tudo, ele vai ter que entrar em 6, 7, 8 cursos de aperfeiçoamento, que também é inviável,
Então ele fica ali, poxa, clínico geral igual a mim tem um monte, especialista também tem um monte, eu não sei qual especialização eu vou fazer que vai me colocar no mercado de trabalho de uma maneira legal. E aí é onde vai entrar o que eu vou ensinar para vocês, se tornar um clínico geral irresistível. Então só para a gente entender, hoje tem muito especialista, hoje tem muito clínico geral irresistível tem pouco. Por que uma roupa de grife vale mais do que uma roupa, né, dessas de atacadistas, dessas lojas, né? Porque a roupa de grife, ela é feita um número reduzido. E se for assim, é uma grife que fez 20 peças, ela tem um valor, mas se fez 2, tem outro valor. E se aquela peça ali, se aquela roupa foi feita uma única unidade dela, aquele vestido lá, único, ele vale muito mais. Então, você se tornando um clínico geral irresistível, você vai ver o tanto que você vai valer no mercado. Hoje, minha proposta para um clínico geral irresistível, trabalhando em uma de nossas clínicas, chega a ser melhor do que de um especialista. Porque não existe esse clínico geral tanto disponível no mercado. Quando tem, a gente agarra ele com as 2 mãos. Então, equilibrado agora esse contexto histórico, a gente tendo entendido o que é, né, o momento atual que a gente vive e a importância, nós vamos entrar realmente no que é o clínico geral irresistível. O clínico geral irresistível é aquele profissional que, quando ele está trabalhando para você, uma equipe multidisciplinar, tem vários especialistas ali, ele consegue atender a necessidade de cada um deles, a necessidade primordial, né? E ele consegue fazer orçamentos e encaminhamentos para quase todos eles, e ele consegue receber encaminhamentos de quase todos eles também. Então, eu vou entrar no detalhe com vocês. São 10 coisas que o clínico geral precisa saber fazer para ele se tornar um clínico geral irresistível. E eu vou passar o detalhe de um por um com vocês sobre essas 10 coisas para você se tornar um clínico geral irresistível. Primeira coisa, o clínico geral precisa saber fazer um acesso. Prestem atenção, eu não estou falando de saber fazer um canal, de ter habilidade para fazer um canal bem feito, de fazer um canal de um molar. Estou falando de fazer um acesso, tirar a dor. Pensa comigo, você está no seu consultório ou está numa clínica que você trabalha, onde trabalha também um endodontista. Esse endodontista vai de 15 em 15 dias nessa clínica. Chega um paciente lá com dor de dente. Aí você marca essa consulta para dali 10 dias. Tem 5 dias que o endodontista esteve aqui. Qual é a chance desse paciente passar em outro lugar? Primeira coisa que a gente precisa começar a raciocinar aqui é o seguinte. Se você recebe um paciente ali de 20, de 25, de 30 anos, esse paciente, ele tem uma vida, ele tem uma história com o dentista. A não ser que ele tenha acabado de mudar para aquela cidade, ele já tem algum outro profissional que ele está acostumado aí. Se ele te buscou com uma dor, provavelmente aquele profissional já não podia atender ele naquele dia, ou ele estava insatisfeito com o último tratamento, alguma coisa assim. Ou seja, oportunidade de ouro. Você não gastou nenhum centavo, né? Qual foi o custo de aquisição desse cliente? Nenhum. Esse paciente simplesmente entrou na sua porta. Se você não sabe o que é CAC, custo de aquisição de cliente, vou deixar o link na descrição, tá? Tem um vídeo sobre isso. Mas enfim, você não gastou nenhum centavo com esse paciente entrou na sua clínica, você sabe que pela idade dele, ele já tem uma história. Na verdade, todo paciente tem uma história com o dentista. Se chegar um menino de 5 anos, talvez é a primeira vez que ele vai no dentista, mas ele não chegou sozinho. Chegou com o pai, com a mãe, com a avó. Esse pai, essa mãe, essa avó tem uma história com o dentista. Alguma coisa fez ele não seguir a história dele com o dentista que ele está acostumado. Ele chegou para você. Aí você marca para daqui a 10 dias uma pessoa que está com dor. Faz sentido um negócio desse? Tem como isso dar certo? Tem como esse paciente esperar por 10 dias? Ele não tem uma história com você. Ele tem uma história com alguém. E ainda assim ele não quis esperar esse alguém. Ele veio até você. E você marca esse paciente para daqui a 10 dias. Não tem lógica um negócio desse. Você precisa fazer um acesso naquele paciente. Ele precisa começar um tratamento com você. Você precisa ser apto a fazer um orçamento para esse paciente. Então você tem que saber o que ele precisa. Olha, você precisa de um tratamento de canal. O tratamento de canal é X. E eu vou fazer o acesso e vou colocar uma medicação dentro do seu canal. Vai aliviar a dor. E dia tal você começa o canal com o nosso especialista, com o endodontista. Olha o que você ganha com isso. Você ganha um acesso. Vamos pensar aqui comigo. Um canal custa, vou dar um exemplo, R$1.000. Não quer dizer que tem que ser esse preço não, tá, gente? Pode ser muito mais ou muito menos. Vai da sua estratégia. Mas vamos dizer que custa R$1.000 um canal, só para poder fazer uma conta redonda. E esse canal ele é dividido ali em 4, 5 etapas. A primeira etapa é o acesso. R$150 o acesso, por exemplo. Então, quando o endodontista for começar a fazer esse canal, ele tem ali R$850, né? Se ele recebe comissão, não sei, mas enfim. Ele tem R$850 de serviço para fazer, porque 150 você, clínico geral irresistível, já fez, que foi o acesso. Acessou, tirou a polpa coronária, fez ali a extirpação do nervo, colocou a medicação que você achar conveniente, né, paramono, formocresol, tricresol, aliviou a dor do paciente.
Esse paciente fideliza, você socorreu ele de maneira imediata. O que fez ele abrir mão da história que ele tinha com outro profissional para estar com você já foi superado, porque você já disse para ele o seguinte: ó, você pode contar comigo, e ele vai ser atendido por um especialista, vai fazer um excelente canal na mão de um especialista, mas ali o problema está resolvido. Você segurou o paciente dentro do seu consultório ou da clínica que você trabalha. Se for seu consultório, pronto, você ganhou um cliente. Se for uma clínica que você trabalha, o gestor da clínica vai olhar para você e falar assim: ele segurou o paciente para mim, ele manteve a pessoa aqui dentro. E você ainda vai ganhar o valor do acesso. Aqui eu simulei R$150, mas pode ser 200, 500, enfim. E você ainda vai ganhar o acesso ali que você fez. Olha o tanto de vantagem que tem em você saber fazer um acesso. Ah, mas o curso e a faculdade... Eu vou falar sobre isso, tá? Como é que você vai fazer para aprender a fazer um acesso? Aguenta um pouquinho. Vamos fazer os 10 passos. Então, acesso. Vamos para o 2. O 2 você precisa saber fazer um provisório. Quando eu digo saber fazer um provisório, gente, não é você se tornar um protesista. Não é você saber fazer uma prótese, não é você ter habilidade para fazer uma prótese fixa ou uma prótese removível, mas é saber fazer um provisório. Chega um paciente para você, numa sexta-feira, é o que mais acontece, e o casamento da filha é no sábado, e tem uma festa, e enfim, e você não sabe fazer um provisório, você remarca ele para dali a 4, 5, 6 dias. É a mesma história do número 1. Esse paciente tem uma história com alguém, você gastou 0 de aquisição desse paciente, ele entrou na sua porta, ele tem uma emergência a ser feita. Você precisa saber fazer o orçamento para ele, ou seja, você precisa identificar qual o problema dele. Olha, o seu problema é uma prótese fixa, é uma prótese removível, e orçar para ele. De preferência, fechar esse tratamento com ele e começar o tratamento, que começa pela confecção do provisório. Seja ele fixo, seja ele removível, esplintado, cimentado, você precisa saber fazer um provisório. Eu vou gravar um vídeo depois ensinando a manipular a plastificadora. Não sei se vocês têm habilidade com isso. Depois que eu conheci a plastificadora, eu fiquei fã daquilo ali. É algo realmente muito barato, perto do que ela entrega, e para quem tem dificuldade com provisório, ela resolve demais da conta. Então, se vocês tiverem interesse, deixa na descrição. Eu tenho interesse, que eu vou gravar um vídeo de como fazer provisório na plastificadora. Você vai ver o tanto que funciona. Quando você aprende a fazer um provisório, e eu vou falar sobre isso, você não precisa se inscrever num curso de prótese, você não quer se tornar um protesista, você não quer se tornar um endodontista, você precisa saber fazer um provisório. Eu vou te ensinar como você vai fazer isso, tá? Você ganha o valor do provisório, é a mesma história da endo. Eu vou simular de novo com um valor hipotético. É R$1.000 o trabalho que aquele paciente precisa. Mas daquele R$1.000, o inicial é o provisório é 150. Você vai ganhar aquele 150. No outro universo, você marcaria aquele paciente para dali uma semana. Provavelmente aquele paciente não voltaria, porque ele não quer ficar sem aquele dente por uma semana. Ele abriu mão da história que ele tem com o dentista anterior para vir em você, porque ele não queria ficar sem dente. Então provavelmente ele vai achar um dentista que atenda ele. Mas supondo que ele resolva te esperar, supondo que ele já seja um paciente com você, seu, ele tem uma história com você, ele não quer abrir mão dessa história, ele vai te esperar uma semana. Quando esse paciente chegar para ser atendido pelo protesista, quem vai ganhar o valor é o protesista. Aí você fala assim: não, mas o protesista trabalha no meu consultório. A gente divide, é comissão, é meio a meio. Tudo bem. Você vai ganhar 50% de tudo que o protesista fizer. Mas se você faz o provisório, você ganha 100% do que você fez, que é o provisório. E o dentista vai ganhar. E além de, você ainda vai ganhar 50% do que ele ganhou. Então vamos pensar, R$1.000. Provisório é 200. Então 200 é seu, livre. Mais 400, não sobrou 800. Né? Então mais 400 do serviço do protesista. Agora vamos supor que ele faz o serviço todo. Você vai ganhar só 500. Dessa maneira você vai ganhar 600. Mas é só isso que é a diferença? Não. Isso é uma vantagem, vamos botar assim, sob efeito colateral. A principal vantagem é você fidelizar o paciente. Você adquirir um novo paciente e você fidelizar os seus pacientes, tá certo? Esse é o ponto 2. Não se preocupe se você está assim: gente, mas eu não aprendi isso na faculdade. Se eu entrar num curso de aperfeiçoamento, eu vou ficar 7 meses no curso de aperfeiçoamento, 8 meses eu vou pagar um montão de mensalidade, e no curso de aperfeiçoamento talvez eu faça 2 provisórios. Porque no curso eu vou fazer 2 provisórios, mais 2 próteses total, mais 2 próteses removíveis, e 2 provisórios não vai ser o suficiente para me ter habilidade com provisório. Não se preocupe, porque eu vou te ensinar como você vai ficar craque no provisório até o final do curso. Só vamos manter a sequência aqui. Esse foi o número 2. Vamos para o 3. O 3 você precisa saber consertar uma prótese quebrada. Muitas vezes o paciente, quando ele chega, ainda aproveitando o exemplo do provisório, com a necessidade de um provisório, ele chega com um pedaço de prótese na mão. E aquilo ali, às vezes, é uma sexta-feira, 5 horas, 6 horas da tarde, você estava ali fechando a porta do consultório e o paciente chega ali com a prótese quebrada. E, às vezes, fazer um provisório envolve 2, 3 horas de serviço e consertar uma prótese quebrada envolve 15, 20 minutos.
mesmo que seja tão somente para aquele paciente passar o final de semana. Mas ali você vende para o paciente o serviço definitivo, então vou te vender que é uma prótese nova, é X. Desse X, continuar o exemplo, o protesista vende dali a 10 dias. Naquele dia, você conserta a prótese quebrada, pronto, aquele valor do conserto da prótese quebrada é seu. Na segunda-feira, então, no exemplo, sexta-feira, né? Na segunda-feira você faz o provisório e dali a 7 dias, mais ou menos, ele vai ser atendido pelo protesista. Ele passou o final de semana socorrido por você, ele, segunda-feira, fez um provisório bacana, então aqueles 7, 8 dias ele não vai ficar com a prótese consertada, né? Uma gambiarra na boca, não, ele vai passar 2, 3 dias com aquela gambiarra ali, até você fazer um provisório legal. Muitas vezes você até molda, já começa ali no modelo fazer aquele provisório, quando o paciente chega na segunda-feira o provisório está pronto. Você fechou com o paciente ali, ou você fidelizou o seu paciente. Olha quantas vantagens de você saber consertar uma prótese. Mesma história, eu vou ensinar como é que você vai aprender a fazer isso, mas esse é o 3, vamos passar para o 4. O 4 é, aprenda a reembasar. A reembasar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje eu sou implantodontista, sou ortodontista, tenho alguns aperfeiçoamentos, tenho alguns cursos, mas enfim. O que mudou a minha vida no fechamento de implante? Mas mudou assim, drasticamente. Tem várias coisas, né? Tem estratégia de marketing, mas o que foi assim, disruptor? Aprender a reembasar, mas só isso. O que mais chega pra gente é um paciente de prótese com uma prótese machucando, com uma prótese instável, com uma prótese soltando, e aquele paciente ali, ele chega com vontade de fazer uma prótese nova, e você, quando é implantodontista ou tem um implantodontista trabalhando para você tem 2 caminhos, né? Ou você precisa encaminhar esse paciente para o orçamento de implante, ou você precisa fazer o orçamento de implante para ele. O orçamento de implante, ele não é muito simples de fazer. Então, eu não sugiro um clínico geral fazer um orçamento de implante, porque até eu que sou implantodontista, muitas vezes eu não consigo fazer um orçamento de implante antes de ver uma tomografia, antes de ver pelo menos uma panorâmica. O ideal, na maioria das vezes, é ver uma tomografia. E tem muitas variáveis. Eu vou usar um cone morse, eu vou usar um hexágono interno, um hexágono externo. Às vezes o paciente já tem alguma coisa na boca, eu vou aproveitar aquilo ali que ele tem. Às vezes um paciente já tem 2, 3 implantes e a gente vai fazer um protocolo, eu vou conseguir aproveitar, não vou conseguir aproveitar. Enfim, tem muitas variáveis. Mas o que o paciente precisa ali? Ele precisa do conforto. Ele precisa sair dali para ir buscar o centro radiológico. Na minha cidade, o centro radiológico demora 10 dias para entregar uma tomografia. Dependendo do volume, demora até mais. Tá? E é a realidade de muitas cidades. Eu vi cidade que demora 30 dias. A minha demora 10, mas tem cidade que demora 30. Tem cidade que não é de um dia para o outro, mas... Enfim, aquele paciente ali, ele não pode sair do seu consultório simplesmente com receituário. Ele precisa sair tendo fechado alguma coisa com você. Ele precisa sair do seu consultório tendo te testado. Ele precisa sair do seu consultório falando assim, ó, o atendimento aqui é bom. Eu cheguei, me atendeu, resolveu o meu problema. Lembra daquela história? Ele tinha uma história em algum lugar. Ele chegou até você com um problema, ele abriu mão da história dele. Ele vai sair do seu consultório, depois de ter aberto mão da história dele com outro dentista, com um pedido de exame? É isso mesmo? Ou agendado para dali a 10, 15 dias com o implantodontista, que dali a 10, 15 dias vai entregar na mão dele um pedido de exame? Tem como um negócio desse? Não tem como. Então o paciente chegou com uma prótese total, chegou com um root. A ideia é, além do orçamento de fazer uma prótese nova, de fazer um root, é também fazer um orçamento de implante para ele. Aprenda a reembaçar. Venda para ele um reembasamento. Deixa aquela prótese mais estável. Deixa aquela prótese de uma maneira que não machuca mais ele, que vai trazer um conforto para ele por alguns dias, até ele realmente fazer o pedido de exame. Eu já fiz reembasamento em paciente que voltou para mim com a tomografia dizendo assim, olha, eu nunca pensei em fazer implante, eu sempre tive medo, eu acho um volume muito alto e tal. Mas o seu reembasamento ficou tão bom que eu senti confiança. Ele falou desse jeito comigo assim, eu pensei assim, se esse conserto que ele fez, né, ele considerou um conserto, ficou bom assim, imagina o trabalho dele, né, o trabalho dele bem feito, né, o trabalho original dele, imagina ele fazendo um trabalho do zero. Olha o raciocínio do paciente. Se ele, no socorro, já me atendeu desse jeito, imagina ele me atendendo realmente, fazendo o trabalho padrão dele. Um simples reembasamento. Vou ensinar vocês a fazerem um reembasamento, né? Como vocês vão aprender a fazer esse reembasamento aí sem se submeter a um aperfeiçoamento ou uma especialização longa. Afinal de contas, a gente não está falando aqui de você se tornar um protesista, a gente está falando de você se tornar um clínico geral irresistível, tá certo? Então nós vamos agora para o quinto. E o quinto é, aprenda a fazer uma esplintagem eficiente. Como assim fazer uma esplintagem eficiente?
Muitas vezes vai chegar um paciente para você com uma doença periodontal agravada, às vezes uma raiz fraturada, muitas vezes um trauma, uma luxação, enfim, alguma coisa nesse sentido. E você, depois que aprender a fazer uma splintagem, você vai ver que não tem nada mais simples do que fazer uma splintagem. Você pode usar fio de orto, você pode usar fio de nylon, você pode usar resina. Então, uma infinidade de coisas que você pode usar que torna simples fazer uma splintagem. E para um paciente que tem uma necessidade de fazer uma splintagem, ou seja, que ele tem um dente amolecido na boca, você não tem noção do valor que tem isso para ele. O tamanho que é o socorro disso para ele. E como você ali já... Você precisa entender que tudo que eu estou falando aqui, eu estou na quinta. Tudo que eu estou falando ali já é o paciente tomar uma decisão de fechar com você ali naquela hora. Pensa comigo um outro cenário. Chegou um paciente com essa necessidade, com o dente amolecido. Geralmente isso não vai acontecer com molar, isso vai acontecer ali de canino a canino, que é onde o paciente não quer nem sonhar com a hipótese de ficar sem dente. Ele vai chegar para você com aquele dente amolecido e você vai falar assim, olha, esse caso não é para mim. Eu não me sinto seguro, né? Enfim, esse caso não é para mim, mas eu tenho um especialista que vai estar aqui dia tal. Gente, ele abriu mão da história dele, lembra disso. Isso tem que ficar na sua cabeça gravado isso. Um paciente, quando ele abre mão da história dele, eu tenho que fechar com esse paciente, entendeu? Eu não posso deixar esse paciente pensar assim, o motivo que me fez abrir mão da minha história lá está aqui também. Ele precisa olhar assim, aqui é diferente. Eu cheguei aqui e resolvi o meu problema. Então, você chegar para esse paciente e falar assim, vamos pedir o exame radiográfico, vamos fazer o que for, você vai ser atendido pelo especialista, mas vamos colocar esse dente aí na posição, você vai passar esse período aí e se soltar você vai voltar aqui, enfim, você vai estar coberto. Além de ser extremamente simples, você já fecha o tratamento com aquele paciente já tem um compromisso financeiro com você. Aquele paciente ali automaticamente passa a ser seu paciente. Deixa de ser um paciente que veio fazer um orçamento e passa a ser o seu paciente, passa a ser o seu cliente, tá certo? Então aprenda a fazer uma splintagem. Eu vou tocar nesse assunto, aguenta aí. Vamos para o sexto. E o sexto é, aprenda a recimentar uma peça. Muitas vezes o paciente chega para você, assim com a mesma lógica de uma prótese quebrada ou de um provisório, ou precisando de um provisório. Ele chega com a peça está adequada, está bonita, tá vedadinha, tá com término cervical bacana, só soltou. Às vezes um problema na cimentação, entrou uma umidade, às vezes um contato prematuro, demais contato prematuro. Vou dizer que provavelmente 50% da parte de soltura de uma peça ali é um contato prematuro. Olha comigo, além de você resolver o problema do paciente, que protesista que não quer ter você como um parceiro? Eu sei porque a gente, quando faz implante, a gente faz muita prótese, Hoje o paciente, quando ele vem comprar implante, ele não quer um parafuso no osso. O paciente, ele quer um dente na boca, Então a gente faz prótese demais, até a gente ter o nosso protesista. E o protesista dificilmente trabalha num consultório ou numa clínica todos os dias. É muito difícil um consultório ou uma clínica ter demanda para todos os dias. Então ele trabalha 2, 3 lugares. E a insegurança que esse protesista tem de cimentar uma peça hoje e amanhã o paciente ligar para ele, mandar uma mensagem, ele está lá numa outra cidade, cara, soltou, e aí? Central, lateral, tô sem dente, como é que eu faço para trabalhar? Como é que eu faço para visitar meu cliente? Como é que eu faço para não sei o quê? E ele não ter quem atenda ele, não ter quem socorra ele. Esse paciente dele ter que buscar um concorrente para resolver aquele problema, aquele concorrente muitas vezes não é ético, fala que tá horrível, fala que tá ruim, joga aquela peça no lixo, bota um provisório e aí pronto, o circo tá armado. Aí eu fui no concorrente, o concorrente falou que tá ruim o serviço, inclusive já até paguei para fazer de novo lá. E o protesista, meu Deus do céu, não, tava bom o serviço, cadê o serviço? Não, já tá no lixo. Às vezes vira até caso de justiça. Às vezes não, tá? Eu já fui noticiado sobre isso algumas vezes. Quando um protesista tem um clínico geral que sabe recimentar uma peça, que ele sabe assim, recimentei hoje. Qualquer coisa que acontecer, me aciona que o doutor fulano está de sobreaviso, ele vai te atender. Às vezes fazer um ajuste num contato prematuro, vai recimentar a peça, vai ficar legal. Então você precisa saber recimentar uma peça, que envolve, tirar o resíduo do cimento antigo, preparar a peça, tem peça que leva ácido, tem peça que não leva ácido, ácido fosfórico, ácido para porcelana, enfim. Não importa, tem que saber fazer bem feito. Você, além de socorrer o paciente, além de conquistar às vezes um paciente do colega, imagina, ele passou, isso acontece demais, tá? Ele passou ali 2, 3 meses sendo tratado num consultório X. No dia que ele mais precisa, no dia que ele está sem dente na boca, o consultório X não pode atender ele, mas você pode. Dali em diante,
Você é o herói. O dentista lá fez um canal perfeito, o dentista lá cimentou um pino de maneira perfeita, moldou, fez casquete e aquela trabalheira toda. Sabe quem que é o ídolo dele? Você. Sabe quem que ele indica? Você. Sabe quando alguém fala assim, cara, pô, tô precisando de um dentista? Olha, vai no fulano. Sabe por quê? Ele vai ter uma gratidão por você inimaginável. Lá no outro ele só lembra da anestesia, da dor do canal, bababá, bababá, e que no dia que ele precisou, no dia que ele estava sem dente, porque é a lei de Murphy, né? O dente nunca solta num dia que está tranquilo, que você está de férias, está de folga, não. Só solta naquele dia que não pode soltar. E aí no dia que ele mais precisou, o dentista não estava lá para atender ele, mas você estava. E você atendeu, e ficou bem feito, e você às vezes corrigiu aquele contato prematuro, às vezes é uma peça que já soltou 2, 3 vezes lá, ele já está sem paciência de voltar lá, vai em você, você faz um ajuste oclusal, pronto, nunca mais soltou. Você tem noção da admiração que esse paciente vai ficar? Você tem noção do tanto de gente que esse paciente vai indicar para você? Então, olha, com o simples fato de você aprender a cimentar uma peça, você consegue ter fidelidade ali com parcerias, o protesista ele não vai abrir mão de você, ele vai criar uma condição financeira confortável para você, clínico geral, ser parceiro dele, ou o protesista trabalhando no seu consultório, ou você trabalhando no consultório do protesista, ou numa clínica multidisciplinar. E também o paciente, a conquista do paciente, o paciente que vai entrar e que vai indicar e que vai passar a ser seu paciente, tá certo? Agora nós vamos para o 7º passo. E o 7º passo é socorro ortodôntico. Como assim socorro ortodôntico? Eu vou falar que essa é uma dos mais importantes para um clínico geral irresistível, tá? O clínico geral irresistível que não sabe fazer um socorro ortodôntico, ele não sabe metade do que ele precisa saber. Apesar de ser um item em 10, ele quase que abrange metade. Você já deve ter percebido que ortodontia é a maior especialidade da odontologia, né? Se você consultar aí, você vai ver que ela ganha disparada em relação a todas as outras especialidades. Se você andar numa calçada movimentada, olhando para a boca das pessoas, você vai perceber que toda hora você vai cruzar com alguém que está com o aparelho ortodôntico na boca. Então, é muita gente usando aparelho ortodôntico, é muito dentista colocando aparelho ortodôntico. Então, se você sabe fazer socorros ortodônticos, além de ter muito paciente disponível precisando de um socorro, também tem muito ortodontista precisando se aliar com o clínico geral irresistível. Quando eu digo se aliar, é aquele ortodontista que tem um consultório e que ele atende 2 ou 3 vezes na semana no consultório próprio. E ele vai atender no consultório dos colegas dele, e aquele consultório fica com 2, 3 dias vazio, ele tem um clínico geral irresistível dentro do consultório dele, resolve um problemão para ele, ou seja, é caído do céu quando ele acha um clínico geral irresistível. E também o fato de você trazer um ortodontista trabalhar para você. Aí eu tenho um ortodontista que vem uma vez por mês, ou vem uma vez a cada 15 dias. Ele vem com segurança, porque ele sabe que está deixando ali uma pessoa apta a resolver a parte dos socorros ortodônticos. E quando eu digo socorro ortodôntico, gente, não é recolar um bracket, não é fazer uma montagem de aparelho, não é nada disso. O que é o socorro ortodôntico? É o fio que fica ali na distal do primeiro molar ou do segundo molar, depende até onde o ortodontista coloca o tubo, né? Cara, é muito comum. Você passa um fio, o paciente com apinhamento, daria 2, 3 dias que ele está rasgando a boca do paciente. Você saber cortar um fio. E quando eu digo saber cortar, é saber cortar sem soltar um tubo, sem desmontar uma banda, né? Usar um alicate de corte distal, enfim, não tem nada mais fácil do que isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Cortar um fio com alicate de corte distal, desculpa a brincadeira aqui, mas se treinar um chimpanzé, ele faz. Então, se um clínico geral pegar para fazer, em 15 minutos ele entender o que ele precisa fazer, como ele vai fazer, sem prejudicar o tratamento, né? Sem soltar alguma peça, e vai socorrer o paciente. Mas muitas vezes o que acontece, o clínico geral dá uma caixinha de cera na mão do paciente e fala, vai lá, daqui a 10 dias seu dentista está aí. Pensa comigo, você tem um consultório, o ortodontista vem uma vez no mês, geralmente isso acontece no 3º, 4º dia, às vezes demora um pouquinho mais, mas enfim, que aconteça, dali uma semana, ainda falta 3 semanas para o ortodontista voltar, ele vai ficar colocando cera, engolindo cera, comendo cera, por 3 semanas, ele vai procurar outro dentista e vai cortar. E se ele bater na mão de um dentista que não é ético, provavelmente ele vai fazer isso aqui, ó, abraçar ele e não vai deixar mais ele sair de lá. Aí às vezes você, ortodontista, fica assim, poxa, o paciente desistiu do tratamento, o paciente abandonou o tratamento, a crise, tá difícil, tá todo mundo sem dinheiro. Deixa eu falar uma coisa com você, quando você liga para um paciente faltoso e ele fala que não vai vir, você acha que ele, conhecendo a sua autoridade de dentista, conhecendo
O profissional que você é, ele vai virar para você e vai falar assim: aqui, eu fiquei muito chateado porque o dia que eu precisei, o dentista que estava aí não me socorreu. Ele me deu uma caixinha de cera na mão. Eu fui obrigado a ir num outro dentista, pagar um socorro para esse outro dentista, pagar um atendimento de urgência. Me atendeu com carinho, com gentileza, me explicou sobre o meu tratamento, falou que tinha um monte de coisa errada na minha boca, porque às vezes o cara é antiético e faz isso. E eu decidi mudar de dentista. Você acha que ele vai falar isso? Não vai nunca. Ele vai falar assim: tô sem dinheiro, tô apertado, esse mês eu perdi o emprego, sei lá o quê. Vai contar uma história da carochinha e você vai falar: realmente, se o cara não tem dinheiro, como é que eu vou fazer? É para atender o cara. E ele vai seguir o tratamento dele para lá. Simples assim. Então presta atenção. Você precisa, clínico geral irresistível, saber cortar um fio, saber recolocar uma ligadura. Às vezes acontece isso, soltou uma ligadura, saber colocar uma ligadura, saber fechar uma portinha de aparelho autoligado, saber fazer um ajustezinho ali. Às vezes um alinhador começa a machucar a gengiva, às vezes um tratamento ortodôntico com alinhador, saber fazer aquilo ali. Muitas vezes ensinar um paciente a usar um elástico. Às vezes o dentista dá aquele elástico na mão do paciente, chega em casa, ele esquerda, direita, ele olha a ficha, tá aqui, ó. É assim que vai colocar o elástico. Enfim, pouquíssimas coisas, pouquinhos ajustes que você souber fazer. Chegou com um bracket solto, precisa saber recolar o bracket? Não. Mas precisa saber remover aquele bracket que está pendurado lá. Como é que eu tiro esse bracket aqui para esse paciente não engolir esse bracket? Ele está preocupado, ele está com medo de engolir o bracket. Como é que eu faço? Tira ali. Saber, muitas vezes, voltar um fio. Às vezes, na progressão de fio ali, o dentista sai ali de um 14 para um 16 por 22, o paciente não aguenta de pressão, aquele paciente tem muita sensibilidade, ele chega chorando no seu consultório. O que você faz? Você orienta ele a tomar dipirona e voltar dali um mês? Não. Você olha a ficha do paciente, ele trocou o fio tem 3 dias, ele estava com o fio 14. Saber tirar o fio 16 e botar o fio 14. Não tem nada demais, é simples demais. Você pode fazer isso, né? A sua graduação em odontologia te permite fazer isso. Você não precisa ser ortodontista para fazer isso, não. E o paciente fideliza, o ortodontista tem segurança com você, o ortodontista não abre mão de ter você como parceiro. Se estão pagando os clínicos gerais aí 30%, você vai receber 50%, porque você é raro, você é irresistível. O ortodontista que tem um clínico geral como você, que socorre essas emergências, ele nem sonha, ele nem cogita a hipótese de você virar para ele e falar assim: olha, eu não vou trabalhar mais aqui, vou trabalhar ali. Ele não pode ficar sem você, ele precisa de você demais. Eu tô falando porque eu sou ortodontista, tá? E já trabalhei, hoje não, né? Mas trabalhei em 8 consultórios ao mesmo tempo. E o consultório que eu não tinha a segurança, né, de saber que o dentista que estava lá, né, fazia os socorros, era os consultórios que eu sempre estava ali olhando outras oportunidades para substituir aquele por um outro. Mas os consultórios falam assim: não, aqui eu tenho um parceiro. Eu sei que dê o que dê, ele vai socorrer. Ele vai me ligar, às vezes ele não sabe, me liga, eu oriento ele, ele tem a capacidade, dentro da orientação que eu dei, de resolver aquele problema ali. Tá certo? Então essa dica é importantíssima. 7ª dica, vamos para a 8ª. E a 8ª é fazer boas radiografias. Aprender a fazer radiografias boas. Hoje a gente tem recurso de usar posicionador, alguns lugares tem até radiografia digital já, mas onde não tem, saber usar o posicionador, ou se não tiver um posicionador, saber os ângulos exatos. O que você ganha em fazer boas radiografias? Você ajuda o seu especialista a planejar o caso. Eu, como especialista, olha a vantagem que tem para mim, né? Tem um clínico geral que recebeu um paciente, que fez um raio-x e viu ali que tem que fazer uma cirurgia parenodôntica ou que tem que fazer um terceiro molar incluso, enfim, ele radiografou. Hoje a gente tem recurso de mandar uma radiografia com alta qualidade por WhatsApp, né? Eu sentado no meu sofá da minha casa, de pijama, planejando o caso. Quando eu chego para fazer o atendimento, eu não chego lá para fazer uma avaliação para o paciente. O paciente já fechou, ele já acertou a parte financeira. Muitas vezes esse paciente ele chega com 2, 3 demandas, parte dessa demanda já está sendo sanada. Então chegou um paciente para fazer uma cirurgia no terceiro molar, que foi radiografado pelo meu clínico geral irresistível e mandou para mim, e eu lá no sofá da minha casa planejei o caso. E também ele precisava fazer uma restauração e uma limpeza. O clínico geral já assumiu para si a limpeza, já assumiu para si a restauração. Quando eu chego, eu já tenho a cirurgia desenhada na minha cabeça. O paciente já se resolveu a parte financeira, pronto, fidelizou o paciente. Então não tem aquela coisa do paciente voltar depois, não tem aquela coisa, pensa comigo, eu vou numa cidade de 15 dias fazer cirurgia, ou uma vez por mês fazer cirurgia. Metade dos meus pacientes é cirurgia e a outra metade é avaliação. Por quê? Porque
precisava só fazer uma radiografia, decidir se o siso é incluso, se ele é semi-incluso, decidir se dá para tirar, se não dá, se está perto de alguma estrutura anatômica, né, que não pode mexer, enfim. Só isso que precisava. Fazer uma radiografia bem feita. Então, crie um protocolo onde você vai fazer as radiografias bem feitas, você vai fechar os tratamentos, você vai planejar o tratamento com os seus parceiros no conforto do lar dele. Você vai ver que esse parceiro, em breve, ele vai estar dependente de você, clínico geral irresistível. Ele vai estar assim, eu não posso perder esse cara, porque o que esse cara traz para mim de vantagem é imensurável, tá certo? Vamos passar para o 9. E o 9 é, saiba medicar de forma eficiente. E quando eu digo eficiente, gente, é eficiente mesmo. Não é aquele negocinho ali de pirona, 1 grama, gente, é de forma eficiente. O paciente que tem uma história com o dentista, quer abrir mão dessa história para vir para ser atendido por você, sendo que ele tinha um recurso de ser medicado até por telefone pelo dentista que faz parte da história dele. Ele poderia passar num posto de saúde, num atendimento de urgência e receber uma medicaçãozinha. Ele chega em você procurando atendimento, tá? Você pode ter certeza disso. Esse paciente ele quer ser atendido. Por isso que lá atrás a gente falou de fazer um acesso, de fazer uma esplintagem, de uma série de situações. Mas o caso é realmente complexo. Talvez o que você vai conseguir fazer é só uma esplintagem ou é só uma radiografia para começar a planejar aquele caso, ou às vezes o que você vai conseguir fazer é só um pedido de radiografia, de tão complexo que o caso é. Tudo que foi falado para trás, a gente está aqui, né, no 9. A gente está aqui no 9. Então, todas as outras 8 coisas que eu falei para trás é impossível de se fazer. Eu vou conseguir fazer um pedido de radiografia para esse paciente, às vezes um pedido de exame de sangue, dependendo da complexidade que é o caso e tal. Eu preciso medicar esse paciente de forma eficiente. Não é aquele esqueminha, amoxicilina com ibuprofeno, amoxicilina com nimesulida. É eficiente mesmo. É o paciente tomar o primeiro comprimido e sair sem dor. Muitas vezes envolve um comprimido sublingual, muitas vezes envolve um comprimido à base de codeína, tramol, enfim, de forma eficiente. O paciente, imediatamente, ou seja, 15, 20 minutos depois, meia hora depois, ele fala assim, melhorou. Tá? Então, aprenda a medicar de forma eficiente. Não é para essa ser a primeira opção. Por que eu coloquei ela em 9? Eu não comecei por ela. Porque para você se tornar um clínico geral irresistível, o que menos você vai precisar fazer é medicar o paciente de forma eficiente. É realmente aqueles casos que não tem jeito. O paciente fez uma cirurgia com seu implantodontista ou com seu cirurgião 3, 4 dias atrás, chegou com muita dor. Você não sabe se aquilo é uma alveolite, você não sabe se pode mexer, foi feito um enxerto, você liga pro seu implantodontista e fala, não mexe não que perde o enxerto. Você tem que saber medicar de forma eficiente. Tá? Você precisa saber, mas não é para você lançar a mão disso. Olha, é muito importante, não inverta a ordem. Chegou um paciente com dor, em vez de eu fazer o acesso, eu vou medicar de forma eficiente. Não é uma opção, ou eu faço o acesso, ou eu medico de forma eficiente. Não, os casos que cabe acesso, eu tenho que fazer o acesso. Na hora que eu coloco a mão na boca do meu paciente, anestesio ele, coloco o motor, abro aquele dente, ele é meu paciente. Ele abriu mão da história anterior e agora ele é meu paciente. Então, sempre, essas 8 primeiras coisas que eu falei, vai vir antes de medicar o paciente. Porém, medicar de forma eficiente é quando nada mais pode ser feito. Então, essas outras 8 coisas que eu coloquei aqui não se encaixam, não tem jeito, nada daqui se encaixa. Então, medicar de forma eficiente, tá certo? A gente vai falar sobre isso, tá? Aguenta um pouquinho. E a 10ª é fazer um orçamento irresistível. E por que eu deixei essa por último? Porque esse 10º ponto é o que liga o clínico geral irresistível ao parceiro e ao paciente. Tá? É onde você coloca você ali entre os dois. Quando você se torna um clínico geral irresistível, você ganha mais porque você tem mais pacientes sendo atendidos por você e o seu parceiro tem mais pacientes sendo atendido por um orçamento feito por você. Se você quer saber como fazer um orçamento irresistível, eu vou deixar na descrição o vídeo do passo a passo para o orçamento de sucesso, tá? Os 11 passos para o orçamento de sucesso.
Eu vou te falar, se você começar a aplicar hoje, eu vou dizer nem para você aplicar os 11 não, aplica um hoje. Assiste o vídeo e aplica um dos 11 passos. Você vai ver que dá muita diferença. Que hoje você já vai fechar o dobro de tratamento. Eu não sei se você conhece sua média, se você não conhece, pega a sua agenda, olha para trás. Esse dia que eu fiz 5 orçamentos, fechei 3. Nesse dia que eu fiz 4 orçamentos, fechei 1. Pega os seus últimos 10 dias de atendimento, soma, divide, descobre qual é a sua média. Minha média é 50% de fechamento. Você vai ver que você no dia seguinte já vai ter melhorado sua média aplicando 1. Escolhe qualquer um dos 11, aplica 1. Você vai ver como já vai melhorar o fechamento. Pensa comigo. O parceiro, o dono da clínica, o gestor ou o especialista que tem alguns dias vagos no consultório, sabendo que o orçamento que bater na sua mão, você vai segurar. Você vai fechar ou para você, se for um orçamento de clínico geral, ou para ele, se for um orçamento para especialista. Quanto vale um profissional que sabe fazer isso? Que tem a segurança de fazer isso? Faculdade ensina isso? Não. Curso de especialização ensina isso? Não. Curso de aperfeiçoamento ensina isso? Não. Muita gente acha que isso é habilidade natural. Tem cara que já nasceu vendedor. Tem cara que já nasceu descolado. Não. É passo a passo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu achava que eu não tinha habilidade nenhuma na cozinha. Eu nunca fiz nada na cozinha. Sei lá, talvez eu tivesse fritado ovo e feito miojo na minha vida inteira. E ainda assim não ficou um bom miojo, ainda assim não ficou um ovo adequado. Minha filha nasceu, entre outras coisas, ela, pai, vamos fazer um bolo. Eu fiz o primeiro, eu fiz o segundo, eu vi vídeo na internet, eu li sobre isso. Hoje, quem faz bolo oficialmente na minha casa sou eu. Não é a nossa colaboradora, não é minha esposa, porque o meu bolo ficou bom. Porque eu segui o passo a passo de fazer bolo, apesar de eu não ter habilidade nenhuma para fazer bolo. Eu queria aprender a fazer bolo, é uma coisa que me liga com a minha filha, é uma coisa importante para mim, é uma coisa que traz um elo pra gente. E eu fui treinando, eu fui fazendo, eu fui seguindo o passo a passo, eu fui seguindo a receita e hoje eu faço um excelente bolo. O orçamento é a mesma coisa, você não precisa ter habilidade, claro. Se você tiver um dom natural, enquanto uma pessoa às vezes vai ter que treinar por 2, 3 meses para fazer um bom orçamento, você com 2 semanas está fazendo um bom orçamento. Mas mesmo que você não tenha habilidade nenhuma, habilidade zero, você é uma pessoa introspectiva, você conversa olhando para baixo, você fala baixinho. Se você seguir o passo a passo, você vai fazer o orçamento. É igual fazer o bolo, não vai ter diferença. Eu estou garantindo isso para vocês, tá certo? Então essas são as 10 coisas que você precisa saber para você se tornar um clínico geral irresistível. E como você vai saber disso? Eu já vou falar. Antes de eu falar como você vai fazer para adquirir esse conhecimento sem ter que entrar num montão de curso, eu preciso te falar das vantagens que você tem, só para sintetizar dentro da sua cabeça, as vantagens que você tem em ser um clínico geral irresistível. Então, vou falar as 8 vantagens. A primeira é, se você se torna irresistível para o cliente, você se torna irresistível para o parceiro. Então você já não tem dificuldade mais de ter lugar para trabalhar. Você vai trabalhar de segunda a sábado. Se você abrir a boca e falar que trabalha domingo, vai ter gente querendo que você trabalhe para ele. Então você se torna irresistível para o parceiro, ou seja, vai ter sempre alguém querendo que você trabalhe para ele. E você também se torna irresistível para trazer parceiro para trabalhar com você. Então você não vai ter dificuldade de encontrar um implantodontista para trabalhar na sua clínica, no seu consultório, um ortodontista, um pério, um endo. Você vai ter segurança. Na hora que esse endodontista tiver que escolher estar com você ou estar com outro, você sendo um clínico geral irresistível, ele vai escolher estar com você. Pode ter certeza disso. Então, número 1, facilidade de parcerias. Tanto você se lançar para buscar parcerias, quanto você trazer parceiros para estar com você. Esse é o número 1. Número 2, aumentar demais a sua renda mensal. Como assim aumentar demais a minha renda mensal? Você vai fazer mais procedimentos, você vai iniciar boa parte dos procedimentos. Então, aquele procedimento que ele era totalmente revertido para o endo, para o protesista, para o cirurgião, parte dele já vai ficar com você e isso aumenta demais a sua renda. Como eu disse, se é um consultório próprio seu, você receberia parte daquilo, agora você receber 100% de uma parte e parte da outra parte, né? E se você está trabalhando com terceiro, a mesma coisa. Fora o fato de você estar fechando mais orçamento. Então, se você tem mais fechamentos de orçamento, você tem mais tratamento sendo executado. Então, isso aumenta abruptamente sua renda. Quando eu digo aumenta, eu vou falar com vocês. Isso já foi testado, tá? Várias vezes.
E quando a pessoa aplica, ela não aumenta assim, melhora 20%, melhora 30%, ela triplica, ela quadriplica a renda dela. Ela aumenta demais. Isso que eu estou falando com vocês, rapidamente faz você se tornar um dono de clínica. Se isso você for aplicar dentro do seu consultório, você percebe que você arruma um problema para você, que é ter mais pacientes do que você dá conta de tratar. Aí você precisa ali fazer uma reforma ou obra e colocar uma segunda cadeira. Se você está num imóvel pequeno, o problema que você vai ter é se mudar para um imóvel maior, porque você vai transformar seu consultório numa clínica. Se você aplicar, o problema que você vai ter a partir daí é: não dou conta com o meu espaço físico de fazer os atendimentos que precisam ser feitos, porque isso passa a ser o problema, tá certo? Então, fechamos o 2, vamos pro 3. E o 3 é, para você clínico geral irresistível, que está trabalhando em consultórios como clínico geral, quando você decidir fazer uma especialização, se não for a mesma especialização do dono do consultório, você já tem cadeira cativa. Você já tem um profissional que te conhece, que confia em você, você já tem um grupo de pacientes que confia em você, e quando você começar a atuar naquela especialização, o caminho natural é o dono daquele consultório fechar com você, é os pacientes que são atendidos por você fechar com você. Vamos dar um exemplo claro disso. Você é o clínico geral irresistível que atua no consultório de 1, 2, 3 ortodontistas. Um ortodontista e um endo, um ortodontista, um endo e um pério, um ortodontista, um endo e um odontopediatra. Você roda ali 3, 4 vezes na semana. Aí você decide fazer implanto. Esse exemplo que eu estou dando é meu, tá? Minha primeira especialização foi em implantodontia. Eu já era um clínico geral bacana. Eu decidi fazer implanto. Cheguei para os meus parceiros, para o orto, para o pério, para o odontopediatra. Falei, olha, comecei a fazer implantodontia. É mesmo? Então, quando você vai estar apto para fazer? Não, já vamos começar a olhar aqui alguns pacientes para implante. Não, a partir de agora, quando eu orçar um paciente que eu ver que dá para fazer implante, eu vou esperar, falar para ele, não, segura aí 6 meses, não vou indicar mais não, eu indicava para o fulano. Vou segurar para você, faz isso aqui dentro, sabe por quê? Eu confio em você e se você fizer aqui dentro, eu ganho uma parte. Antes eu indicava, saía daqui a tratar lá no fulano e muitas vezes ia tratar lá e nunca mais voltava. Por lá mesmo ele ficava. Agora não, agora vai ser feito aqui dentro por alguém que eu confio, por alguém que já trabalha para mim há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, sei lá quanto tempo você vai estar trabalhando pro cara. E vai ser feito aqui dentro. Você já começa sem precisar procurar, tá, agora vou ter que procurar, não. A não ser que, não, eu sou parceiro do implantodontista, não, aquele ali não vai ter jeito, aquele ali, você em algum momento, se você for realmente dedicar tão somente à sua especialização, você vai ter que abrir mão de estar com ele. Mas todos os outros, você vai poder colocar em prática e vai ser excelente e você não vai ter que começar um trabalho do zero. O trabalho já está ali pronto para você, tá certo? Vamos passar para o 4. E o quarto é, você vai ter um grupo de pacientes que confia em você e que vai sempre indicar você e não o seu especialista. E aí você tem a opção de trocar de parceiro se aquele parceiro não estiver te atendendo de maneira adequada ou quando você fizer sua especialização, você substituir aquele parceiro porque o paciente confia em você. Vamos dar um exemplo prático disso. Chegou um paciente com dor, você não era endodontista, mas você sabia fazer o acesso, você já era um clínico geral irresistível, você fez o acesso, você tirou a dor daquele paciente, aquele paciente virou seu fã. Meses após meses, ano após ano, aquele paciente vem, faz as limpezas com você, vez por outra, solta uma restauração, ele faz com você, solta uma amálgama, ele faz com você. Passa um tempo, você se especializa em endo, aquele endodontista que estava no seu consultório não estará mais, você está fazendo a endo, aquele paciente sente uma dor ou ele traz alguém com dor, um irmão dele sentiu dor. Ele vem, doutor, meu irmão está com dor. Você fala assim, não, eu vou tratar o canal do seu irmão. Você acha que ele vai falar, não, eu quero aquele endo que me tratou? Ele vai querer você. Você é o profissional de confiança dele. Você é o profissional que fala, se quem vai tratar é fulano, ele vai confiando porque foi você que indicou, ou se você falar, quem vai tratar sou eu, porque você resolveu ele no dia da furada, no dia do desespero, no dia da dor, você resolveu para ele. Você é o clínico geral irresistível. Então, quando você se torna um clínico geral irresistível, você já começa a fazer a plantação da sua especialidade. Você já começa ali a colocar as sementinhas. E quando você se tornar um especialista, elas já são árvores grandes dando fruto. E você ali, começa a colher. Se você for um clínico geral irresistível, você trabalhar, 2 anos no seu consultório, 3 anos no seu consultório como clínico geral irresistível. Quando você se especializar, me especializei em orto, e você pegar aquelas fichas de 2, 3 anos atrás, e você ligar para os pacientes, você vai ver que boa parte daqueles pacientes de orto vão se tornar seus pacientes de orto.
Ou eles vão trazer o filho, ou eles vão trazer alguém para se tornar seu paciente de orto. Sementinha plantada ali, ó, que na hora que você lançar a mão, ela começa a dar fruto, tá certo? Então, fique atento com relação a isso. Você se tornar um clínico geral irresistível hoje é plantação para sua especialidade, tá? Muitos clientes de especialidade. E o quinto é, se você for um clínico geral irresistível, você vai estar pronto para trabalhar no serviço público. Eu sei que trabalhar no serviço público é algo controverso, é algo polêmico, alguns indicam, alguns contraindicam, alguns acham que para início de carreira é excelente, alguns acham que a pessoa que não precisa, não deveria passar pelo serviço público. Eu vou ser bem honesto com vocês, eu acho que cada caso é um caso. Eu me formei numa situação complexa, recurso financeiro muito baixo. Os 4 primeiros anos eu trabalhei em serviço público. Hoje eu tenho 13 anos de formado, mas eu precisei passar pelo serviço público. Então, né, eu digo assim, se você não precisa passar, avance, mas se você precisar, agarra com as 2 mãos. E você ser um clínico geral irresistível, além dele te colocar dentro do serviço público, muito mais fácil, né? Você não precisar ficar ali com o currículo na mão atrás de um vereador, atrás de um prefeito, ou esperando um concurso que às vezes nunca sai, e quando sai nunca chama, e quando chama nunca chama, né? Você, sei lá, tem 10 vagas, você passou em 7º, chama o primeiro, dali uns 3 anos chama o segundo. Então assim, ele te coloca muito na frente, você sendo um clínico geral irresistível. E segundo ponto, você dentro do serviço público, sendo um clínico geral irresistível, você faz muita indicação para especialista. Muitas vezes o serviço público não tem centro de especialidade. Ou às vezes até tem um centro de especialidade, mas às vezes marca um canal com 8 meses, com 10 meses. Pensa, chegou um paciente, você fez um acesso, ele precisa de um canal, mas dali a 10 meses. Ele vira para você, cara, eu não tenho como esperar 10 meses, você me indica alguém? E sabe por que ele vai falar com você se você indica alguém? Porque você fez o acesso, você tirou a dor dele. Ele confia em você. Você tirou ele do desespero. Aí você fez o atendimento, ele foi buscar a marcação do canal, que você orientou a canal, ele foi no centro de especialidade, marca para dali 1 ano, ele volta em você e fala, você me indica alguém? Aí você indica o seu parceiro, você indica o especialista que está dentro do seu consultório. Isso não tem nada demais, isso não é antiético, você não está tirando um paciente da prefeitura. É um paciente que pediu uma indicação para você. Muitas vezes isso acontece na calçada. Se você trabalha no serviço público na sua cidade, ele bate lá na sua porta. Ei, doutor fulano, tudo bom? Eu descobri seu endereço, fui lá, conversei com a SB, ela falou que me deu o endereço do seu consultório aqui. Você faz canal? Não, eu não faço canal não, mas eu vou te indicar fulano que faz. Ele está aqui toda quarta-feira, pode vir que ele vai fazer para você. Então isso também, né, te ajuda demais a entrar no serviço público e de dentro do serviço público também você ali conquistar uma legião de admiradores. Toda vez que você, né, é apto a fazer isso, pensa o contrário. Esse paciente te busca no serviço público, você não sabe fazer um acesso, você passa lá uma dipirona para ele de 1 grama. Esse paciente resolve o problema dele, sabe, sei lá, Deus como. Vai para outro lugar, bate aqui, bate ali. Qual a chance tem desse paciente voltar em você e pedir uma indicação, e te pedir uma orientação de onde tratar? Fala para mim. Qual a chance que tem? Nenhuma, né? 0 a chance do paciente fazer isso. Passei uma dipirona para o cara, não resolvi o problema do cara, ele precisava de um acesso. O cara vai sumir para lá. Não volta não, que agora eu fiz o acesso nele, mediquei ele, tirei a dor dele. Orienta ele, você precisa de um canal. Ele foi buscar o canal, não achou. Se ele voltar, ele vai voltar em você. Não vai ter um terceiro não, é você que ele volta. Tá bom? Então vamos pro próximo. E o próximo é o 6º e que ele é importante demais. Por quê? Porque isso vai te poupar dinheiro demais e vai te fazer a escolha certa de primeira. Um clínico geral irresistível, ele não tem dificuldade em escolher qual especialização ele vai fazer. Por quê? O clínico geral irresistível, ele vai atuar um pouquinho em cada área, então você vai ver aonde você tem mão, aonde você tem habilidade, porque você navegou um pouquinho no ramo da prótese, você experimentou um pouquinho um socorro na ortodontia, você navegou um pouquinho na endo. Então, o clínico geral irresistível, ele já botou a mão um pouquinho de tudo, ele já viu um pouquinho de tudo, ele já conversou um pouquinho de tudo, já estudou um pouquinho de tudo. Então, ele já tem ali uma noção realmente do que ele tem afinidade. E outra, ele também conhece a parte financeira de cada uma dessas áreas. Eu sou um clínico geral irresistível, eu vou fazer parceria com endo, eu vou fazer parceria com prótese, eu vou trabalhar numa clínica multidisciplinar, eu vou trazer endoprotesista, implanto, pério para trabalhar comigo, eu vou trabalhar no consultório do odontopediatra, do pério, enfim. Eu vou conhecer a realidade desses caras, eu vou ter network,
Eu vou saber o dia dele, o dia a dia dele. Então, na hora de você escolher sua especialização, seja ela de forma estratégica, pensando assim, a minha primeira especialização vai ser uma que vai me trazer um conforto financeiro. Você vai estar lidando com 4, 5, 6 especialistas diferentes e você vai ver o dia a dia de cada um. Quanto que cada um ganha, quanto que cada um tira no final do mês, quantos pacientes você indica. Poxa, eu estou numa clínica multidisciplinar, eu indiquei X paciente para o pério, 2X para o endo, 5X para o pediatra. Enfim, você vai falar, cara, você vai conhecer. Não vai ser ninguém te indicando, não vai ser ninguém te orientando. Não vai ser alguém falando assim, ó, eu fiz, vai lá e vai dar certo. Não, você vai raciocinar e você vai ver. Então, além de você experimentar e ver o que te faz feliz, o que faz o seu coração cantar, então se for uma decisão emocional, você não vai fazer iludido, você vai fazer tendo feito um test drive, tendo provado. E se for uma decisão estratégica, pensando tão somente no lado financeiro, você vai conhecer a realidade financeira de vários especialistas. Então, você vai escolher de forma muito segura, você não vai começar a pagar 5, 6 meses de curso e ter que parar de pagar e desfazer o contrato e ter que vender um monte de material usado e perder dinheiro com aquilo, ou pior, se especializar e não atuar. Eu conheço um monte, mas é um monte, uma lista de especialistas que não atuam. Você vira, você trabalha, qual a sua especialidade? Olha, eu sou orto, mas eu não atuo, eu sou endo, mas eu não atuo, eu sou protesista, mas eu não atuo. Por quê? Porque não experimentou, não sabia, não foi orientado, não foi um clínico geral irresistível, tá certo? Então se torne um clínico geral irresistível e você não vai ter dificuldade em decidir qual vai ser sua especialização. Seja qual for, se for emocional ou se for estratégico, você não vai ter dificuldade, tá certo? Próximo é o 8º, Não, na verdade, o próximo é o 7º. Desculpa, me enganei aqui. O 8º é o último, a gente está no penúltimo. Hein? A 7ª vantagem é uma renda passiva. Como assim uma renda passiva? Se você tem um consultório seu, se você é um clínico geral irresistível, você vai atrair muitos parceiros. Você vai ter a especialidade que você quiser dentro do seu consultório. E se você fizer isso, aquele dia que você não estiver atuando no seu consultório, vai ter alguém atuando lá. Quando você sai do seu consultório para atender em algum lugar, o aluguel daquele dia, né? Claro, você paga o aluguel mensal, mas né, o aluguel, se você dividir por 30, você vai saber quanto custa um dia de aluguel. O aluguel daquele dia você vai ter que pagar. O salário do funcionário daquele dia, que é a mesma coisa, você paga mensal, mas se dividir por 30, você vai ter que pagar. Ela ficou lá, né, para receber ligação, para, enfim, dar alguma satisfação para algum paciente que ligue e tal. Ela ligou o ar-condicionado, ela ligou, enfim, a energia daquele dia você vai ter que pagar, tudo você vai ter que pagar. Então, um consultório parado é prejuízo. Seu consultório tem que estar atuando. Então, quando você sai, você ganha uma renda passiva. Então, vamos dar um exemplo assim, bem prático. Se você sai e naquele dia que você saiu, você atendeu no consultório de um endo, você fez R$500 naquele dia de atendimento e seu consultório ficou vazio, vamos supor que o custo daquele dia no seu consultório foi 300. Então você fez 500, mas você vai ter que pagar 300, somando a diária do aluguel, a água, a luz, a funcionária e tudo que ficou para trás. Agora, se você saiu, atendeu e fez 500 e você deixou dentro do seu consultório, então você está lá no consultório de um amigo endodontista e fez R$500 lá de clínico geral naquele dia. Mas você deixou no seu consultório atendendo um ortodontista. E aquele ortodontista, você combinou com ele uma comissão, e ele deixou para você 400. Então, aqueles 500 é seu, mais os 400, só que eu tenho que descontar os 300 do custo do consultório, né? Então, deixou 100 de verdade. Então, 500. Com 100, 600. Agora, na primeira hipótese, eu fiz 500, mas eu tenho 300 de conta para pagar daquele dia. Então, na verdade, eu fiz 200. Então, na hipótese 1, você não é um clínico geral irresistível, você não tem parceiro, seu consultório fica vazio. Você sai, você trabalha um dia inteirinho, você volta com dor nas costas, você volta com dor no pulso, você volta com as veias da perna estufando, ter ficado 8 horas sentado no murcho. Produziu 500, mas vai ficar com 200. Você percebe como é que tem muita gente que fala assim, cara, eu trabalho pra caramba, não vejo dinheiro. Qual disso? Porque não faz a conta. Então eu trabalhei pra caramba, fiz 500, mas sobrou 200, porque daqueles 500, 300 eu vou ter que pagar aquela diária do meu consultório que ficou parada. Agora, na hipótese 2, eu fiz 500, mas na verdade eu levei 600, porque os 300 daquele dia quem pagou foi o ortodontista que trabalhou lá e ainda deixou 100 de lucro. Ó a renda passiva.
Eu saí de um universo onde eu ia fazer 200 naquele dia, porque era 500 menos 300, e fiz 600, 3 vezes mais. Só por eu ser um clínico geral irresistível. Só por eu, além de eu conseguir fazer parceria e ir lá atuar, eu deixar alguém atuando dentro do meu consultório. Tá certo? Não se prendam a esses números não, tá? Falei número qualquer, hipotético, só para vocês entenderem. Mas é desse jeito. Se você hoje está vivendo, eu trabalho demais da conta, rodo para lá, rodo para cá, ando o dia inteirinho e não vejo dinheiro, pode ser isso. Você está deixando escapar. Se torne um clínico geral irresistível, traga os parceiros certos. Você sendo um clínico geral irresistível, você vai trazer os melhores parceiros. Muitas vezes o que a gente faz é trazer o parceiro que a gente encontra. E aquele parceiro que a gente encontra é o parceiro que está disponível no mercado justamente porque ele não é bom. E ele entra no seu consultório e ele te dá problema, porque tem toda hora um paciente reclamando de alguma coisa e você tem que ficar ali apagando incêndio. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de você ser um clínico geral irresistível e você trazer para dentro do seu consultório os melhores parceiros, aqueles que não vão te dar problema e ainda vão te dar uma renda passiva, tá certo? Agora nós vamos para o último, para o oitavo. E o oitavo é realização dos sonhos de uma maneira muito breve, ainda na fase de clínico geral, ainda nos 2 ou 3 primeiros anos de carreira. O que eu percebo? Muitos profissionais realizam seus sonhos depois que ele se torna especialista e depois que ele já é 3, 4 anos especialista, ou seja, ele é um especialista maduro, que fez uma carreira, que fez uma carteira de cliente. Ali ele começa a realizar os sonhos. Ali ele casa, ali ele compra um carro bom, ali ele faz uma cirurgia estética, enfim, viaja. Ali ele vai realizar os sonhos dele. Muitas vezes, entre se formar, fazer a especialização e se tornar um especialista maduro com uma carteira de cliente consistente, vai 10 anos. Então, é 10 anos para o cara começar a realizar o sonho. Se você for um clínico geral irresistível, com 2, 3 anos você vai poder estar realizando seus sonhos. Você vai poder já estar entrando às vezes num apartamento próprio, estar num carro muito melhor do que o seu, já ali colocar o silicone que sonhava em colocar, já fazer a viagem que você queria fazer há muito tempo, casar, ter filho, às vezes está casado, mas não tem filho, está esperando a situação equilibrar, você equilibra muito mais rápido. Você equilibra de uma maneira muito prematura. Claro que não tem mágica, eu não estou falando com 2, 3 meses, estou falando com 2, 3 anos. Mas se você se tornar um clínico geral irresistível, você vai ter os parceiros certos, você vai trazer os parceiros certos para trabalhar com você, você não vai ter porta fechada para você. Aonde você estiver, você vai ser valorizado. Quando você sentar, você trabalha 6 meses de maneira excelente, clínico geral irresistível. Quando você sentar com o dono da clínica para conversar e falar assim, olha, eu preciso de uma remuneração melhor, ele não vai questionar com você. Ele precisa de você, ele vai falar assim, tá certo, chega para cá, vamos conversar, vamos resolver sobre isso. Eu vou falar uma coisa com vocês hoje, minha realidade. Algumas de nossas clínicas, eu tenho sócios que era clínico geral irresistível. Qualquer dia desse eu vou gravar vídeo com elas, né? Vou perguntar a elas se elas se importam de aparecer aqui comigo. Porque ela era tão excelente que eu falei assim, eu não posso perder. E por mais que de repente a gente fizesse alguma coisa melhor em relação ao nosso combinado, eu estava vulnerável. O único jeito que eu tinha de ter ela perto de mim era tornando ela minha sócia. Vamos montar mais uma clínica e ela se tornou nossas sócias. E não é uma, nem duas, nem três não, tá? Várias se tornou sócia. Enche uma mão e passa para outra. Porque era um clínico geral irresistível. E isso pode acontecer com você. Você está num lugar e que o gestor da clínica fala assim, não tem como, eu não posso perder esse cara. Entendeu? Mas você não tem noção, eu sou gestor de clínica hoje, sou dentista, mas sou gestor de clínica. Quando chega no balcão, um paciente fala assim, aqui, eu vim marcar uma consulta, ou liga, né? E eu quero agendar com o doutor fulano. Eu falei assim, mas gente, é o clínico geral. Ah, não, mas o que é o seu caso? Não, eu quero colocar aparelho. Não, mas aparelho é o ciclano. Não, mas eu quero com o doutor fulano. Não, mas o doutor fulano não coloca aparelho. Quem coloca é o ciclano. Não, olha só. Eu até coloco pro ciclano se o fulano falar que é para mim colocar. Mas eu quero ser avaliado pelo fulano. A minha mãe veio aqui e tratou com ele, meu irmão veio aqui e tratou com ele. Eu quero ser tratado por ele. Eu quero ser feita a avaliação por ele. Você tem noção do que um gestor de clínica sente quando escuta isso? Ele se treme todo, é de cima e embaixo. Vem aquele frio na espinha, o cabelo arrepia e fala assim, meu Deus do céu. Então, é algo único. É algo que você fala assim, não, é diferenciado. Não posso deixar de ter esse cara como parceiro. E é isso que eu estou tentando ensinar para vocês, tá certo? Agora, conforme o prometido, eu vou falar como é que você vai aprender isso tudo. Não foi 10 passos para se tornar um clínico geral irresistível? Falei das 8 vantagens e falei dos 10 passos.
Antes de falar dos 10 passos, mas eu vou falar agora, eu só queria te pedir o seguinte: se você gostou do vídeo, se ele te ajudou, se ele abriu sua mente, se ele fez você entender uma área que você ainda não tinha entendido, eu queria te pedir que você me ajudasse também, deixando um like, porque isso vai dar as informações certas para o algoritmo do YouTube, se inscrevendo no canal para você não perder conteúdo dessa qualidade, desse nível, e encaminhar para alguém. Do mesmo jeito que eu me propus a te ajudar, você se propõe a ajudar alguém, que essas dicas são valiosíssimas. E agora eu vou falar para você sobre como você aprender isso tudo. Se você se inscrever num aperfeiçoamento de endo, de prótese, de cirurgia, de pério, de orto, além de você ter que ficar muito tempo estudando, cada curso desse aí é 6, 7, 8 meses, tem curso que é de 1 ano. Você não faz aquilo que você precisa. Se você se inscreve num curso de endo, você vai gastar a maior parte do seu tempo fazendo o canal. E às vezes você vai fazer 2 acessos e você quer aprender a fazer acesso. Você precisa fazer 20 acessos. Você não vai fazer 20 acessos num curso de aperfeiçoamento. Você vai aprender a fazer um canal do início ao fim muito bem feito. E não é isso que você quer fazer. Sua especialização vai ser orto, vai ser implante, vai ser outra coisa. Mas você quer fazer um acesso bem feito para você se tornar um clínico geral irresistível. O mesmo exemplo é o ortodontista, você não quer aprender a montar um aparelho, você não quer aprender a fazer mecânica dobra fio, você quer aprender a socorrer e assim por diante. O que eu vou sugerir para você? Busque no seu próprio parceiro esse conhecimento. Muitas vezes você vai fazer parceria com o cara que você buscou o conhecimento, mas às vezes não. Você vai buscar conhecimento com um e vai fazer parceria com outro. Vamos dar um exemplo aqui. Se você chega para um endodontista e fala assim, olha, eu quero fazer 20 acessos. 20 acessos. Quanto você vai me cobrar por isso? Dente natural, talvez alguma coisa dentro da boca de próprio paciente, conseguir paciente carente que precisa, né, você vai estar ajudando o paciente e tal. Isso não é difícil. O jeito de montar isso não é difícil. Você chegar para um protesista e falar, quero fazer 20 provisórios. Vamos fazer 15 em manequim, 15 em dente natural, enfim, mais uns 5 na boca. Você chegar para um cirurgião, enfim, para um professor de faculdade, eu quero aprender a medicar legal. Para um ortodontista, olha, eu quero aprender a fazer... Quanto que isso vai custar para você? Eu vou te assegurar, isso vai custar 1 mês de mensalidade de um curso de aperfeiçoamento. O curso de aperfeiçoamento você ia pagar de 6 a 12 mensalidades. Você ia aprender um pouquinho de tudo e muito de nada. Claro que, olha, eu não estou aqui, vamos separar as coisas, eu não estou aqui dizendo que não se deve fazer curso de aperfeiçoamento. Se você quer fazer uma especialização de endo, faça um curso de aperfeiçoamento de endo e depois você faz a especialização. É uma ótima estratégia. Você quer fazer um curso de orto, mas não pode fazer a especialização de orto agora. Faz o aperfeiçoamento e depois você faz a especialização. Tudo bem, eu estou falando da pessoa, ó, eu não quero ser ortodontista. Não é minha praia. Eu nunca vou ser orto, mas para mim ser um clínico geral irresistível, eu preciso saber fazer o socorro de orto. Se você procurar um profissional ortodontista e fizer um combinado com ele, com uma mensalidade, ao invés de você fazer 8, 10 mensalidades do curso de aperfeiçoamento, que é te ensinar muito, mas pouco específico, você vai aprender especificamente a fazer aquilo que você quer. Especificamente. Se você fala assim, Diogo, eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade de chegar na porta de alguém e falar assim, me ensina a fazer, vamos fazer um combinado com você, me pede ajuda. Hoje, principalmente Rio, Minas e Espírito Santo, eu tenho um network muito grande de dentista. Eu consigo para você, se for Rio, Minas ou Espírito Santo, eu consigo hoje para você, se você me mandar uma mensagem, eu consigo hoje para você um dentista que faça isso com você. Que vai te deixar pronto para fazer um provisório, pronto para fazer um socorro de orto, pronto para fazer um socorro de endo, ensinar a fazer uma radiografia bem feita. Tá. Se você não for Rio, Minas e Espírito Santo, meu network já vai diminuindo, mas eu conheço dentista no Brasil inteiro. Eu também consigo te ajudar com isso também. Tá? Mas talvez eu vou precisar de uma semana, talvez eu precise de 10 dias, de 15 dias, que às vezes a gente vai num contato, olha, você precisa de um cara de orto, eu conheço lá, eu implanto. Ô, meu amigo, tudo bom? Eu preciso de um cara de orto. Ele fala assim, eu conheço 2, vou ligar para eles. Desses 2, um falou que faz. Então, às vezes um vai me ligar a outro. Então, eu consigo para você no Brasil inteiro. Tá? Agora, sinceramente, não vem em mim. Dá seu jeito. Você dando o seu jeito, provavelmente o cara que vai te ensinar vai ser o cara que já vai te colocar como parceiro.
tá? Você vai bater nas portas ali e tal. Essa opção que eu tô dando é assim, não tem jeito. Eu sou tímido, eu não consigo fazer. Eu preciso que alguém faça essa ponte. Pode contar comigo, eu vou ajudar vocês a fazerem essa ponte. Mas, de verdade, pensa direitinho, vocês provavelmente vão conseguir quem faça isso para vocês. Vai sair um custo muito barato, vocês vão se tornar um profissional irresistível, vocês vão fazer parcerias, vocês vão ganhar mais, vocês vão decidir melhor qual vai ser a especialização que vocês vão fazer, vocês vão crescer no network também, vocês vão conhecer outras pessoas, vocês vão se colocar no mercado de trabalho, vocês vão se posicionar de maneira diferente e vocês vão ter um montão de vantagem em relação a isso, tá certo? Olha, espero ter podido ajudar. Vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que são importantes e que acrescentam demais conteúdo a esse aqui. E mais uma vez reforçando, deixa o like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo, tá joia? Ó, fiquem com Deus e tchau!